Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa primeira parte do módulo sexto. Vocês devem, se vocês se lembram, têm acompanhado o nosso cronograma, nós iniciaríamos hoje a trabalhar o Austin. Entretanto, eu pensando acerca do que nós trabalhamos, eu achei que seria interessante a gente ver um pouquinho do pensamento do Saussure. O Saussure, nós trabalharemos hoje na nossa aula e faremos uma relação da noção de jogo do jogo de xadrez em Saussure com a noção de jogo de xadrez em Wittgenstein, na nossa próxima videoaula. Eu acho que é bastante interessante, então antes nós iremos trabalhar todos os pensadores que nós nos propusemos a trabalhar, né? Nós depois continuaremos trabalhando o Austin, aí depois Habermas e por fim o Chomsky, mas eu achei que seria interessante nós trabalharmos um pouco do Saussure, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento. Até porque na nossa disciplina, como vocês devem ter visto, eu faço bastante relação entre a área da linguística e a área da filosofia da linguagem. Acho que elas se prestam bastante a colaborar umas com as outras. Eu tendo bastante contato atualmente com a linguística, eu vejo como a filosofia da linguagem é evocada né, na área de linguística, e eu vejo elementos da linguística que iluminam e clarificam certas questões referentes à filosofia da linguagem, então eu acho interessante. Então, vocês não se preocupem, essa videoaula sobre Saussure não vai ser cobrada como parte da nossa segunda avaliação, mas eu acho que é importante vocês conhecerem, vocês perceberem a contribuição dele para a área dos estudos da linguagem, certo? Então, o Saussure se chama, na verdade, Ferdinand de Saussure. Ele nasceu em Genebra, né? E ele foi um linguista e filósofo suíço. Né? Ele é considerado o pai do estruturalismo e é considerado aquele que deu as bases para a fundamentação da linguística como ciência. A sua obra principal se chama Curso de Linguística Geral, foi publicado em 1916 e, na verdade, foi publicado como resultado, na verdade, de anotações dos alunos dele quando ele das aulas que ele dava. Então, é interessante vocês verem que ele é anterior ao Wittgenstein, isso é importante. A obra dele, por exemplo, o Curso de Linguística Geral, foi publicado em 16. As investigações filosóficas são publicadas só em 53, só para vocês terem uma noção, né, das relações que eles podem ter um com o outro. Né? E como eu disse, ele é bastante influente, ele é bastante estudado, por ser considerado o pai do estruturalismo também. Não sei se vocês lembram o que é o estruturalismo, mas eu trago aqui uma definição, né? Que o estruturalismo é, na verdade, não é presente apenas na linguística, né? É uma corrente de pensamento que é presente em várias áreas, também, por exemplo, na sociologia, na antropologia, né? Então, ele vai ser considerado uma metodologia pelo qual os elementos da cultura humana vão ser entendidos em face à sua relação com um sistema, uma estrutura maior. Se fala estrutura, mas em Saussure, por exemplo, a gente chama de sistema. Então, a ideia básica é que esses elementos aqui da cultura vão ser vistos como encadeados e dependentes, né? Relacionados a outros elementos que formam um sistema. A sua relação se dá dependendo das relações com outros elementos que fazem parte desse sistema. É isso que o estruturalismo nas diferentes áreas tem em comum, certo? Então, se diz ainda que ele busca descobrir esses sistemas que vão sustentar as coisas que os seres humanos pensam, fazem, percebem, enfim, e sentem também. Bom, nessa obra, o Curso de Linguística Geral, como eu comentei, é uma obra bastante importante, na verdade, porque o Saussure vai estabelecer o fundamento para a fundação da linguística enquanto ciência, né? E ele vai falar sobre as tarefas que a linguística possui.
ele vai falar de 3 tarefas que são as tarefas do linguista, né? Que ele diz, primeiramente, fazer a descrição e história de todas as línguas que puder abranger, reconstruir a história das línguas e reconstruir, na medida possível, as línguas mães de cada família. Aqui a gente tem uma referência bem direta ao comparatismo, que é uma linha de pensamento, né, que ao longo do século XIX, se desenvolve, né, que vai se colocar a hipótese de uma língua mãe, que seria o indo-europeu, a partir do qual as outras línguas teriam surgido, né? E ele vai dizer, ele vai fazer até no início da obra um apanhado assim de como a linguagem foi se desenvolvendo. Então ele fala lá dos gramáticos na Grécia Antiga, ele fala da filologia, aí depois ele fala do comparatismo, ele fala dos méritos de cada parte que estudou a língua. Só que ele vai dizer que mesmo os comparatistas tendo alcançado resultados importantes, eles ainda não fizeram uma coisa que é muito importante, que é estabelecer o objeto da linguística. Então, para tu teres uma ciência, tu precisa ter claro qual é o objeto da linguística. E é basicamente isso que ele vai fazer aqui. Bom, então, como eu disse, nós temos essa primeira tarefa. Depois ele vai dizer, procurar deduzir as leis gerais aos quais explicamos os fenômenos linguísticos, ou seja, procura algumas leis gerais. E, por fim, aqui, que na verdade é o cerne mais importante das tarefas aqui, seria delimitar-se e definir-se a si própria, ou seja, definir-se a si mesmo, definir a linguística, porque diversas áreas do pensamento vão abordar a língua. E ele vai, inclusive, dizer, porque a linguística, por exemplo, não é etnografia, a linguística não é antropologia por tal e tal razão. Ele vai estabelecendo, ele tenta delimitar, dizer o que é a linguística, né? Qual o objeto que a linguística, com qual objeto a linguística lida, e assim ele vai lançar os terrenos para a fundamentação da linguística enquanto ciência. Bom, então quando ele tem um capítulo em que ele vai falar do objeto da linguística, em que ele vai falar, ele primeiro vai abordar o que seja a linguagem, e ele vai dizer que a linguagem possui um lado individual e um lado social. Aí ele vai dizer então que ela é multiforme e heteróclita, ela tem vários lados. Ela é heteróclita, ela tem vários lados e ela tem várias formas. Ele diz que ela é heterogênea, porque a linguística é um campo de estudos muito amplo. Então ele vai dizer que a linguística, de modo geral, tu não consegue abranger ela toda. Quando tu acaba tendo que fazer um recorte, quando tu estuda algum elemento. E tu sempre deixa algo de fora. Se tu tentasse abranger o todo, mesmo que tu tentasse, tu faria isso de modo muito superficial, tu não consegue abranger o todo dela. Então, por isso que ela é multiforme, tem várias formas, né? Então, possui esse lado social e esse lado individual. E a gente vai ver aqui qual é o lado social e o lado individual da linguística. Para pensar no lado social, ele vai falar, na verdade, que o lado social diz respeito à língua. Ele define, inclusive, a língua como produto social da faculdade da linguagem, que a faculdade da linguagem seria a faculdade humana que nos permite desenvolver uma língua e termos uma língua, né, que nós consigamos desenvolver uma língua, né, e um conjunto de convenções adotadas pelo corpo social. Então, a língua se relaciona ao social aqui, é visível isso na própria definição. Ele diz, é parte determinada da linguagem, é a parte essencial, um objeto que se pode estudar separadamente. Seu objeto possui natureza concreta. Então, quando ele está procurando o objeto, aqui o objeto da linguística, o objeto não vai ser a linguagem. Não vai ser a linguagem porque a linguagem é multiforme e heteróclita. A linguagem tu não consegue estabelecer concretamente, não consegue abrangê-la. Já a língua, como ele define aqui, né, é um produto social, é determinado, é um objeto que se pode estudar separadamente. Então, na verdade, o objeto da linguística vai ser a língua. A língua não... será a língua. Ele vai dizer depois que a língua, isso é interessante, é um tesouro depositado pela prática da fala
em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. Ele diz, e é bastante interessante isso, ele diz que não está completa no cérebro de nenhum, só na massa ela existe de modo completo. Né? Então, a gente pensa assim, essa definição de língua como tesouro depositado, né? Na totalidade, ela envolve a totalidade dos indivíduos. Para vocês pensarem aquilo que eu estava falando do léxico. Cada um de nós tem o seu dicionário privado, o seu dicionário mental, as palavras que conhecem, as palavras que desconhecem. O total da língua portuguesa, do português brasileiro, por exemplo, está na soma, está no resultado do total da nossa massa de falantes. Né? Porque vai ter, como eu disse, vai ter palavras que eu não vou saber, vai ter palavras que vai saber. Então, a língua é esse tesouro, por isso que ele diz que é esse tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos que pertencem à mesma comunidade. Né? Então, é bastante interessante essa definição. E quando eu tinha falado ali que a linguagem possui um lado individual e um lado social, e a língua é o lado social, ele vai dizer que a fala é o lado individual da linguagem. E por quê? Ele diz que é individual, termo acessório e mais ou menos acidental. Ele diz que é um ato individual de vontade e inteligência. Por que é um ato individual? Eu falo, né, de vontade e inteligência, porque eu falo utilizando a minha inteligência quando eu tenho vontade. Eu estou apto, quero falar determinadas coisas. É um ato de vontade do indivíduo. Depende dele nesse sentido. Né? Obviamente, extraindo casos específicos, é algo que depende do ser humano, é um ato individual dele. Né? E então ele vai dizer que no estudo da linguagem nós temos duas partes. Uma parte essencial, que tem por objeto a língua, que é social e independe do indivíduo. Né? É um estudo unicamente psíquico. Ela independe do indivíduo, a gente vai ver por que ela independe do indivíduo, em que medida ela independe. E secundária, que tem por objeto a parte individual da linguagem, a fala, que é incluindo a fonação. E ele vai dizer que a língua, o que ela tem de essencial, é a união, né, da noção de sentido, do conceito e imagem acústica, que são parte igualmente psíquicas. Igualmente psíquicas porque são partes que estão fazem parte do que ele vai chamar de signo, e são psíquicas porque são entidades mentais que nós temos. Os conceitos que nós utilizamos e a imagem acústica, eu já vou explicar o que é imagem acústica, não é exatamente como o som, mas não é o som, mas é a impressão que nós fazemos do som. Por exemplo, quando nós estamos falando sozinhos, por exemplo, nós temos ali, falando sozinhos não, desculpa, quando nós estamos pensando, a gente tem aquela vozinha de fundo, né, que é a nossa própria voz, geralmente pensando acerca de alguma coisa, aquilo ali é a nossa imagem acústica, não é o som exteriorizado, isso aqui é a fala. Isso aqui que eu estou fazendo nesse momento é a utilização da fala, que é um processo que não é simplesmente psíquico, é um processo fisiológico, que necessita de outros órgãos, né? E necessita de outros órgãos para poder ser executada. E já o signo, ele é algo psíquico, que é algo puramente mental, né? Que vai ser expresso por meio da fala. Eu não estou dizendo que não tenha relação, mas a natureza deles é diferente. Então, ele vai dizer isso, basicamente, que o essencial da língua é a união do conceito e imagem acústica, que são partes psíquicas. E ele vai definir a língua como um sistema de signos que exprimem ideias. Sistema de signos, isso é interessante. A gente até comenta, chamam Saussure de estruturalista, mas a palavra estrutura, ela não é exatamente como a palavra sistema. A gente vê isso, se vê geralmente, atualmente com maus olhos até, utilizar a palavra estrutura, porque ele está falando de sistema. Estrutura, vocês pensem, por exemplo, na estrutura de uma casa, é algo estanque, algo imóvel. Já um sistema como, sei lá, por exemplo, o próprio sistema digestório,
Por exemplo, vai envolver relações, entre órgãos, vai envolver funções diferenciadas, vai envolver a movimentação, por exemplo. Coisa que a ideia de estrutura, nossa estrutura corporal, estrutura óssea, por exemplo, vai envolver um esqueleto, né? Um esqueleto que vai ter aquela forma depois que, né, nós adquirirmos determinado momento de crescimento, vai ficar mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, é estanque, não envolve essa ligação, essa movimentação de um órgão com o outro, né? Então, a ideia de sistema dá uma ideia de movimentação, de uma relação maior entre aqueles elementos que formam esse sistema, como num organismo. A gente sabe que nós somos um organismo. No momento em que um dos nossos órgãos não para de funcionar devidamente, isso afeta todos os outros órgãos. E a gente sabe isso empiricamente. Vocês já devem ter ficado doentes alguma vez na vida de vocês. Vocês percebem isso, né? Que um órgão afetado, ele acaba comprometendo o organismo todo. E existe um momento no curso de Linguística Geral em que o Saussure fala utiliza sistema como organismo. Então, eu acho que é uma analogia bem interessante para nós pensarmos, por isso que se diferencia da ideia de estrutura, que parece algo estático, né? Bom, mas retomando, senão eu fico fazendo algumas digressões e não dou continuidade. Mais adiante, depois de falar da ideia do objeto, da linguística, e falar sobre o signo, ele vai estabelecer a natureza do signo linguístico, né? E ele vai dizer que a unidade linguística vai se constituir da união de dois termos, que são a união do conceito e da imagem acústica, como a gente viu, né? A imagem acústica, como eu disse, não é o som material. Ele define como a impressão psíquica do som material, representação que os sentidos fazem dele. Para vocês terem uma ideia, pense por exemplo, no pensamento kantiano, quando ele fala que nós temos acesso aos fenômenos, né, acerca das coisas. A gente tem acesso à impressão que aquele objeto, que o fenômeno vai nos causar. A gente não tem acesso à coisa em si, né? A gente vai criar uma representação daquele objeto. Vocês pensem no mesmo sentido com relação ao som. Nós vamos fazer uma representação do som que vai ser essa imagem acústica, que vai ser essa vozinha, como eu disse, que fica dentro da gente, que nós utilizamos, né, muitas vezes enquanto nós pensamos acerca de alguma coisa, né? Então a gente pode pensar mais ou menos na imagem acústica dessa maneira. E o signo vai se dar justamente pela união do conceito. A ideia de conceito é basicamente autoexplicativa, né? Com a noção de imagem acústica, que vai representar sonoramente, mas internamente, uma sonoridade interna, vai representar, vai se relacionar, na verdade, com esse signo. Representar, não. Vai se relacionar com o conceito. Na verdade, vai formar o signo. Bom, então o signo, ele vai dizer que é uma entidade psíquica, combinação do conceito e da imagem acústica. Ele vai dar outro nome também. Ele vai dizer, vocês podem ver por aí em algum momento, ele vai dizer que a combinação de significado e significante. Significado é basicamente conceito, significante é basicamente imagem acústica, tá? Então, ele vai falar de características primordiais do signo linguístico. O signo linguístico vai ter a característica de arbitrariedade. Ele vai dizer assim, por exemplo, a ideia de mar não está ligada por relação alguma interior à sequência de sons M-A-R, que lhe serve de significante. Aí vocês pensem em sons e termos que formam esse significante, né, ou essa imagem acústica, né? Prova a diferença entre as línguas, né? A gente vê, existem diferentes línguas que vão trazer imagens acústicas diferentes para esse conceito. O conceito de mar, em outra língua, vai ter unido uma imagem acústica diferente. Então, a relação entre significante e significado, ou entre conceito e imagem acústica, é uma relação arbitrária. Entretanto, é um arbitrário relativo,
Como vocês devem lembrar, agora há pouco eu falei que a língua vai ser estabelecida por convenção social, mas é justamente por convenção social. Um indivíduo sozinho não muda a língua. E isso é algo bastante interessante, se vocês lembrarem lá do Crátilo, que a gente estava falando, que quando o Crátilo fala da questão da convencionalidade da língua, ele diz assim, que eu posso chamar, não me lembro se era cavalo, ou cadeira, não me lembro, mas ele dizia assim que eu posso chamar, por exemplo, o cavalo, posso utilizar outra palavra para me referir a ele. Eu tenho essa liberdade para fazer isso. Eu lembro até de ter comentado, na verdade ele está excluindo o fato de que, na verdade, um indivíduo sozinho não muda a língua. Se ele começar a utilizar a palavra cavalo, por exemplo, para se referir à mesa, ele não vai poder ser compreendido, ele não vai ser compreendido pela comunidade linguística em que ele está inserido. Então, essa ideia que está lá no Crátilo é de um arbitrário radical. Aqui a gente pensa num arbitrário relativo nesse sentido, tá? Só para vocês terem uma ideia da diferença. Mas remonta bastante, né, ao que já se iniciou a estudar lá em Platão. Bom, então a gente tem essas características primordiais, que é da arbitrariedade, e depois ele vai dizer que a segunda característica importante do signo é o caráter linear do significante. Né? Então ele vai dizer assim, que o significante, sendo de natureza auditiva, se situa no tempo e adquire características que toma dele, que toma do tempo. Ou seja, o significante apresenta uma extensão no tempo, no tempo e no espaço, e uma extensão mensurável em apenas uma dimensão, é uma linha. Isso aqui não parece importante agora, e eu não vou explicar a importância para vocês, porque envolve muitas outras coisas, né? Eu não vou explicar detalhadamente, mas são essas duas características, né, que ele vai colocar como mais importantes do signo linguístico: caráter linear do significante e a arbitrariedade do signo. Ele vai falar do significante, que é algo bastante interessante que se relaciona ao que eu já estava falando. Ele vai dizer, com relação à ideia que representa, aparece escolhido livremente. Né? Ele aparece escolhido livremente com relação à ideia, né? A ideia é o conceito que representa. Né? Ele aparece escolhido livremente. Mas com relação à comunidade linguística que o emprega, não é livre. Nunca se consulta a massa social, não exerce soberania sobre uma única palavra. Então, na verdade, ele não é livre no que diz respeito à massa social. Né? Como eu tinha dito, ele aparece como arbitrário no sentido de nós utilizarmos, por exemplo, a palavra cadeira para designar esse objeto. Eu poderia usar qualquer outra palavra. Nesse sentido, o Crátilo está correto, mas ele não está correto em dizer que é um ato livre independente da massa social. Ele depende da convenção humana, né? E por fim, mais adiante, ele vai dizer que a língua é um sistema de valores puros. E é bastante importante a gente ver a noção de valor aqui no Saussure. Por isso, né, ainda, só para finalizar, antes de entrar na noção de valor, ele vai dizer, com relação à noção de língua, que o nosso pensamento é uma massa amorfa e indistinta. Isso eu já falei em outro momento para vocês, que eu acho essa ideia bastante interessante, né? Que ele diz, o nosso pensamento é uma massa amorfa e indistinta. Vai ser a linguagem que vai dar forma para ela e que vai, digamos, vai delimitar essa massa amorfa e vai constituir signos que vão nos permitir expressarmos coisas acerca do mundo. Então ele diz, sem o recurso dos signos, seríamos incapazes de distinguir duas ideias de modo claro e constante. Não existem ideias pré-estabelecidas e nada é distinto antes do aparecimento da língua. Ele vai dizer ainda que o papel da língua é de intermediária entre o pensamento e o som, que a língua é uma série de subdivisões marcadas sobre o plano indefinido das ideias confusas e sobre o plano indeterminado dos sons. Vai dizer que a coletividade é necessária para estabelecer os valores, cuja única razão de ser está no uso e no consenso geral. Ele diz, é por isso que o indivíduo por si só é incapaz de fixar um que seja. O indivíduo por si só não é capaz de fixar um signo, né? Por isso que diz,
Coletividade é necessária para estabelecer os valores. Bom, mas o que é valor, afinal de contas? Bom, ele vai ter um capítulo lá em que ele vai falar sobre a noção de valor linguístico. Ele vai dizer que o valor é um elemento da significação. Eu trago um exemplo aqui para facilitar, para resumir a noção de valor linguístico para vocês, que é a seguinte: no francês, assim como no português, a gente tem uma palavra tanto para designar o animal ovelha como a carne da ovelha. Se falar, vão comer uma ovelhinha hoje, vão comer uma ovelha, vocês vão entender que é a carne da ovelha, que ninguém vai sair atacando a ovelha viva e morder, arrancar um pedaço dela, não é isso? A gente usa tanto a palavra ovelha para o animal vivo quanto para a carne dela. No francês, a gente faz a mesma coisa. A gente usa a palavra mouton. Essa é o correlato em francês. No inglês, entretanto, nós temos duas palavras para expressar ovelha. A gente tem sheep e a gente tem mouton. Qual é a diferença? Sheep diz respeito à ovelha viva. Mouton diz respeito à carne da ovelha. Então, vocês podem dizer assim, bom, na verdade, se eu falar ovelha e eu falar ovelha no português, ou mouton no francês, e falar mouton no inglês, a gente tem aqui ovelha. A gente tem o mesmo significado. Entretanto, o Saussure vai dizer, nós não temos o mesmo valor, porque, na verdade, mouton aqui é mais específico do que para o português e para o francês. Para o português e para o francês pode ser usado em dois casos. Para o inglês só pode ser usado no caso da carne, da ovelha. Então, aqui, a gente, apesar de ter mesmos significados, nós temos valores distintos da palavra. E aí é para vocês terem uma ideia dessa diferenciação que ele dá. Certo? Então, ele vai dizer que o conceito, ou seja, o significante, é a contraparte da imagem auditiva no interior do signo, porque vocês já viram que o signo ele se constitui por significante e significado, ou seja, conceito, imagem acústica, e esse signo é a contraparte de outros signos na língua. Ou seja, o signo vai se formar pela relação que ele tem entre significado e significante e pela relação que ele tem com todos os outros signos da língua. Como vocês devem lembrar, aqui a gente está falando da língua enquanto sistema. Então, quando eu estava falando do organismo, que um órgão depende do outro e ele é afetado, quando uns órgãos deixam de funcionar, vamos supor, tem que tirar um órgão, o teu organismo não vai funcionar mais da mesma maneira, vai ser afetado, vai ressonar em todo o organismo. Da mesma maneira, aqui a gente tem que pensar que o signo, ele se relaciona e ele se relaciona e ele se define pela relação que ele tem com os outros indivíduos. Ele só vai realizar a função dele enquanto se relaciona com os outros indivíduos, porque ele faz parte de um sistema. Assim como os nossos órgãos, eles não vão funcionar sozinhos, eles funcionam em relação com os outros órgãos, que têm outras funções e juntamente com eles formam esse sistema. Então, o Saussure vai dizer o seguinte: quando se diz que valores correspondem a conceitos, subentende-se que são puramente diferenciais, definidos não positivamente pelo seu conteúdo, mas negativamente por suas relações com outros temas do sistema. O valor é definido negativamente pelas relações com outros termos que são pertencentes a esse mesmo sistema. E ele vai dizer que os signos, são aquilo que os outros não são. Ou seja, o signo é estabelecido não positivamente, mas negativamente. Ele é aquilo que os outros não são. Vamos supor, por exemplo, que no inglês a palavra mouton deixasse de existir. Se essa palavra deixasse de existir, o conceito, o significado, iria para outra palavra próxima. Que seria, no caso, provavelmente sheep. Aí aconteceria que nem no caso do francês e do português. Isso é interessante nós pensarmos que isso afetaria o sistema na medida em que
a inexistência de um termo vai afetar a significação de um outro termo. No caso, por exemplo, chip acabaria absorvendo o significado daquele signo que deixou de existir. Então, a mudança em um termo do sistema repercute sobre ele. E quem sabe lá o que poderia acontecer com relação a talvez algum outro termo próximo, outros termos relacionados, né? Como isso ressonaria no sistema como um todo. Então, na verdade, por isso que o Saussure vai dizer que os signos são aquilo que eles não são e eles são estabelecidos negativamente pela relação que eles têm com os outros signos dentro do sistema. E aí ele vai falar, né, que considerado no seu aspecto material, a gente vê a mesma coisa. Por exemplo, os fonemas são entidades opositivas, relativas e negativas, né? E ele vai dizer que é estado idêntico de coisas no sistema de signos da escrita. A gente sabe o significado de uma coisa pela relação pelo jogo de oposições que esse signo tem. E aqui, Saussure não está falando simplesmente do signo, a gente pode pensar em qualquer unidade morfológica que tenha sentido, isso abrangendo elementos menores de significação, como por exemplo um sufixo ou um prefixo. Ele tem um significado, ele tem um significado específico, mas ele se relaciona com outros termos e depende da relação com esses outros termos na língua. Né? São unidades de significação que se opõem, né? E elas adquirem o seu significado, adquirem seu valor, elas têm o seu valor pelas relações opositivas que elas têm. O único ponto que a gente pode falar que é a positividade é quando a gente tem união do significado com imagem acústica. Ele vai dizer o seguinte, né, que significante e significado tomado separadamente são unidades negativas. O signo, na sua totalidade, é um fato positivo, né? Mas vocês vejam que a alteração no significante provavelmente vai alterar o significado, se tem uma alteração no significante. A gente tem essa relação, mas o único fato positivo é o signo na sua totalidade. Mas considerado a relação entre significado, significante e os signos no sistema, os signos ou até outras expressões idiomáticas, por exemplo, elas vão se estabelecer pelo jogo de oposições que elas têm com os outros termos que existem nesse mesmo sistema. Certo? Pessoal, depois ainda, o Saussure vai falar sobre linguística sincrônica e linguística diacrônica. Isso é bastante interessante. Ele vai falar da linguística diacrônica como uma área que vai estudar a evolução da língua ao longo do tempo, e a linguística sincrônica como estudando os estados de língua momentâneos, por exemplo. Ele vai dar primazia, em certo sentido, para a linguística sincrônica, mas ele não vai excluir a influência e importância da linguística diacrônica, vai trabalhar os dois. Isso também é bastante importante. E esses elementos que eu trouxe aqui, eles vão ser importantes para a nossa próxima videoaula, em que a gente vai trabalhar, e que acho que vocês vão ter um pouco mais claro, a noção do jogo de xadrez, né, para expressar a linguagem tanto em Saussure quanto em Wittgenstein. Se até agora alguma coisa não ficou muito clara, não se preocupem, aqui em Saussure, porque é um pensamento bastante complexo, não se preocupem que eu acredito que na próxima aula vai ficar um pouquinho mais claro, certo? Bom, pessoal, por hoje seria isso. Eu espero que tenha sido ok, que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo, certo? Um abração e até mais.